Olá! Neste segundo vídeo sobre a série Aborto, eu quero falar para você um pouquinho sobre o quinto mandamento. Recorda-se qual é? Não matar. No Catecismo da Igreja, nós temos que a Escritura determina com precisão a proibição do quinto mandamento. Não matarás o inocente, nem o justo. Esse versículo está no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 7. O assassinato voluntário de inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, a regra de ouro e a santidade do Criador. E na carta Evangelho da Vida que nós estamos estudando, escrita pelo Papa João Paulo II no ano de 1995, tem um capítulo inteiro específico a respeito deste tema, que é o capítulo 3º, Não matarás, a lei santa de Deus. E o Papa inicia esse capítulo com o versículo que está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 19, é o versículo 17. Se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Esta foi a resposta que Jesus deu a um jovem que dele se aproximou e que fez a seguinte pergunta: que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus então lhe respondeu que seguisse os mandamentos e começou a elencá-los pelo mandamento: não matarás. É interessante que o mandamento de Deus, ele nunca está separado do seu amor. É sempre um dom para o crescimento e alegria do homem. Porque Deus, quando dá a vida ao ser humano, ele dá a vida para que ela seja amada, para que seja respeitada e promovida. Nós somos chamados, enquanto seres humanos, a sermos fecundos, a multiplicar, a sujeitar a terra, a dominar sobre os outros seres que nos são inferiores. E nessa comunhão com o Criador, o homem e a mulher, nós somos reis e rainhas, senhores e senhoras, não apenas das coisas, mas primariamente de nós mesmos. Mas esse domínio, diferentemente do que as pessoas querem nos fazer acreditar, quando falo da liberdade de dispor e de fazer o que quiser do próprio corpo, não é bem assim. Esse domínio que o homem tem sobre as coisas e sobre si mesmo é um domínio limitado, ele é um domínio relativo, ele é um domínio ministerial, como diz o Papa, porque ele é reflexo do domínio único e infinito de Deus, e que o homem precisa vivê-lo com sabedoria e amor, mas participando da sabedoria e do amor incomensurável de Deus. A vida é sim confiada por Deus ao homem, mas é confiada como um tesouro que precisa ser cuidado, como um talento que precisa render, porque dela, da vida, o homem um dia terá que prestar contas ao Senhor. Isso também está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, na passagem dos versículos 14 ao versículo 30. E o preceito não matarás, ele tem dois conteúdos. Um negativo, que indica o limite extremo que nunca poderá ser transposto pelo ser humano com relação ao outro, e tem um sentido positivo, que é implicitamente, que induz a essa atitude de respeito absoluto pela vida. No sentido positivo, tudo é resumido numa frase de São Paulo, que está na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 9. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Já no sentido negativo, quem nos vem ensinar é o apóstolo Paulo. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanentemente em si. Isso nos leva a fazer escolhas e a enxergar que existem dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. No caminho da vida, o preceito não matarás nos indica não matar o embrião por meio do aborto, nem fazer que morra o recém-nascido, que é o infanticídio, e propagar a cultura da vida. Já o caminho da morte, propagando a cultura da morte, nós vamos ver a prática do aborto, do suicídio, do homicídio, do infanticídio, da eutanásia. E nós temos
que matar o ser humano, alimentar essa cultura da morte, no ser em que está presente a imagem de Deus, é estar também atacando e matando um pouco do nosso Deus, atingindo, ferindo profundamente o seu coração. E é um pecado de particular gravidade, porque só Deus é o dono da vida. E aí o Papa nos diz, portanto, a vida e a morte do homem estão nas mãos de Deus, em seu poder. Deus tem nas suas mãos a alma de todo ser vivente e o sopro da vida de todos os homens. O Senhor é que dá a morte e a vida, leva a habitação dos mortos e retira de lá. Apenas e somente Ele pode afirmar: só eu é que dou a vida e dou a morte. Portanto, meus irmãos, qualquer atitude que nós cometamos que vá, macular a vida do outro, que vá ofender e principalmente se vai tirar, acabar com a vida do outro, nós estamos cometendo um pecado gravíssimo, uma atitude abominável e que é considerada a pior de todas aquelas que podem ser cometidas contra um ser humano. O Papa diz que com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e a seus sucessores, ele confirma que a morte direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre gravemente imoral, além de ser uma grave desobediência ao próprio Deus, que é o autor e garantidor de toda a vida. Então, que nós possamos fazer a nossa escolha e viver em obediência aos mandamentos. Lembrando que o maior de todos é amar a Deus e, na sequência, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que nós precisamos estar sempre juntos de Deus, porque a cultura da morte, ela aumenta e ela invade o nosso meio toda vez que nós nos afastamos de Deus. Então, que nós possamos seguir o conselho que Jesus deu àquele jovem, e que nós possamos ter o desejo de alcançar a vida eterna, vivendo os mandamentos e respeitando a vida, a nossa e a vida principalmente do outro, porque nós vamos um dia ter que prestar conta a Deus do que fizemos com a nossa vida e o que fizemos com a vida do outro. E se você quer saber qual é a penalidade e como é tratada pela Igreja a prática do aborto, não deixe de assistir o próximo vídeo. Até lá!